Eu sou o cara que tem a capacidade e o talento pra cativar as crianças quando se trata de música. O que meu violão sofre, né? Meu violão chora, mas eu tenho talento pra isso. Olá, amigos do Cifra Club, eu sou o Caio Antunes, pai dessa pequena que você acabou de ver aí. Inclusive, essa tchutchuquinha, coisa maravilhosa, filha do meu coração, Sossô, te amo. Tomara que ela não tenha vergonha quando veja os vídeos do pai dela no futuro. Quando eu tô caminhando nas ruas, as pessoas, Pablo, elas param, me abordam e me perguntam: Caico, como despertar o interesse dos pequenos pela música? Se não nascer com essa predisposição, é possível aprender ou desenvolver o gosto pela coisa? É dom? A criança tem que ser filho de músico? Ela tem que nascer com uma habilidade especial? Não, bem, não é bem por aí. Não é assim que funciona a coisa, não. Ó, esse vídeo, ele vai servir pra eu te passar 3 dicas pra te ajudar a despertar o interesse do seu filho. No caso, você como pai, ou até mesmo se você não for pai, mas você tá afim de... Seguinte, turma, as crianças são motivadas pela curiosidade, então quanto mais coisa com barulho diferente, melhor pro desenvolvimento motor e auditivo. Então qualquer instrumento de brinquedo ou qualquer coisa que faça som diferente já ajuda e muito no entendimento ritmo e cognitivo. Coisinhas do tipo, sei lá, esses instrumentozinhos que fazem tipo som de teclado, chocalho, instrumentos percursivos de brinquedo. Não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Mas beleza, se você não tiver condição de comprar um instrumento, você pode, tipo, caixa de papelão funciona também. Panela funciona. Isso vai ajudar a trabalhar a sua criança. Talvez você vai ficar um pouco estressado com esses barulhos, esses sons. Mas enfim, vale a pena pros pequenos. E ó, eu mesmo já brinquei com vários desses. Eu tive aquele... Sabe aquele violãozinho? Um violãozinho que ele é de brinquedo mesmo, ele nem afina. Nossa! Pode até sem medo dar um ukulele pra sua cria. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. Sim, não, eu não tô falando do brinquedo, não. Eu tô falando do instrumento de verdade mesmo. E por que um ukulele, você me pergunta? Porque ele é tipo um mini violão. Funciona para os pequenos, eles já têm uma noção de dimensão menor, as cordas são de nylon, ou seja, não machuca, né? Ele não vai sentir dor na hora de encostar nas cordas ou coisa do tipo, e a mecânica é igualzinha do violão. E você acha ukuleles muito baratos no mercado e é muito fácil de tirar som. Eu tenho aqui. Ou seja, é muito fácil de você tocar suas primeiras músicas nele. E se você já souber tocar, melhor ainda, que você pode incentivar o seu pequeno. E se não souber, fica aí a dica de um instrumento muito bacana, muito versátil, para conversar bastante com a meninada. Funciona demais. Ele está desafinado, mas funciona. Bom, é impossível a gente não citar tecnologia nesse vídeo, até porque a gente precisa de tecnologia para fazer esse vídeo. E como esse é o intuito de iniciar a musicalização e os conceitos de música para os pequenos, o Game do Guri é uma ótima pedida. Inclusive, Paulo, você acha que é possível as crianças, essa turminha que tá vindo aí, você acha que é possível eles aprenderem coisas jogando videogame? Sim! Os pais piram nessa hora. Bom, e o que é o Game do Guri? É um jogo didático e interativo que desperta a curiosidade sobre várias áreas do universo da música. Ele foi idealizado lá no Santa Marcelina Cultura, que é uma organização que cuida de um programa de educação musical infantil que é o Guri.
E dentro do jogo, você é tipo um personagem, você é um personagem que tem a missão de convencer grandes compositores da história do mundo da música a ver uma apresentação sua. E nessa jornada você tem diversos desafios musicais que envolvem entendimento rítmico, percepção musical, inicia o entendimento de partitura, de clave, tempos, pausas, notas, escalas, introduz o conceito de cifra, além de, para cada compositor que é encontrado, o personagem conhece curiosidades interessantes sobre a vida e a obra desses artistas, tipo da vida de Mozart, Tom Jobim, enfim. Além disso, você ainda toca com eles, você ainda toca um pedacinho das músicas deles, que é a coisa mais legal. Ao todo, são 10 compositores renomados que mudaram o rumo da história da música, e enquanto realiza algumas missõezinhas durante o jogo. É super legal, é super interativo, vale a pena. Ficou curioso, né? Eu sei que você ficou curioso. Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para você conferir esse jogo, jogar e se divertir. Você pode jogar tanto para Android quanto para o PC. Vai, se diverte, você vai curtir, eu tenho certeza. E apresentar velhas canções e cantigas que todos nós, de todas as gerações, a nossa geração, as gerações para frente, as gerações dos pais, dos avós, todo mundo já aprendeu alguma dessas músicas, tipo Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pintinho amarelinho, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele cisca o chão. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem uma só. Dona Aranha, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Que inclusive, Pablo, essas músicas todas aqui tem vídeo aula no canal. Se algum dia você tiver filho, não esquece dessa informação não. E você, se você quiser ainda fugir dessas cantigas, dessas músicas antigas, eu deixo aqui indicação do tipo Mundo Bita, quem nunca ouviu a Fazendinha? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou Dona Galinha. Day Care of Rock. Essa galera faz um trabalho muito legal com música para crianças, e são músicas atuais, com uma pegada nova, uma pegada rock. Enfim, vale a pena conferir. Lembre-se sempre de ouvir bastante música. Todo aprendizado musical começa pelo ouvido, portanto, tenha uma casa musical, claro, se esse for o seu intuito. Bom, é isso. Eu espero que essas dicas tenham esclarecido algumas coisas sobre os primeiros contatos, o primeiro passo que os pequenos têm com a música. Leve na brincadeira para deixar a coisa bem leve e leve a música sempre com você, porque eles aprendem primeiro por imitação, ou seja, eles vão ver vocês fazendo as coisas e vão achar legal e vão imitar. Então toma cuidado com isso também. É isso, turma. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima bagunça que o Cifra Club for me encaixar. É isso. Um grande abraço pra vocês. E com Deus. Toma cuidado com as crianças, tá? Vale a pena. Filho é bom. Filho é bom.